Graça e paz. Vamos continuar nas nossas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Vamos ouvir a leitura. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Por 11 capítulos, o apóstolo Paulo apresentou o Evangelho de Deus, e ele centralizou esse Evangelho na morte e ressurreição de Cristo por nós e a nossa morte e ressurreição em Cristo, juntamente com Ele. Porque são experiências compartilhadas conosco, e Paulo começa a enxergar tudo isto, e isto tudo vem em um crescente de um misto de admiração, temor, alegria e prazer. É o que ele vê, o que ele está sentindo. E quando ele chega no final desse capítulo 11, nesses versículos 33 ao 36, ele atinge um estado de venerabundo. Ele começa a dar sinal de veneração profunda, de adoração. Ele está tomado de um sentimento profundo de adoração pelo próprio Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Ele está rendido totalmente diante desse que não temos mais palavras para descrevê-lo. E nesse ponto, irmãos, surge então a doxologia. Doxologia é o centro da manifestação do homem diante de Deus. Parece que esses versículos eram um hino de adoração entoado pela igreja primitiva, muitas vezes em cavernas, esconderijos e subterrâneo de Roma. Eu quero tratar um pouquinho dessa venerabundância que toma conta do ser total diante da pessoa de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. Até mesmo nas coisas naturais, nós somos assim. Quando você chega diante de um fenômeno da natureza, seja o mar, seja um vulcão em atividade, seja uma cachoeira imensa, um grande vale de muita beleza, quando você vê algo assim, muito grande, você para diante e fica olhando.
E aquela visão que você está tendo, ela entra dentro de você e vai sair em forma de admiração, espanto, vai ficar admirado. Você diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Irmãos, se ficamos assim em relação às coisas que Deus criou, imagine como não ficaremos quando o próprio Deus é revelado para nós. E Paulo estava sentindo isso. Ele fala de uma riqueza que não pode ser mensurada, nem medida, nem somada. Ele expressa essa riqueza em duas áreas diferentes: a sabedoria e o conhecimento de Deus. Essa sabedoria é tão vasta, é tão profunda, que eu não consigo entrar nela. Mas uma coisa eu sei, eu estou convicto que ali na cruz do Calvário, ali eu vejo a maior demonstração da sabedoria de Deus. A maior demonstração da sabedoria de Deus. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 ao 24. Depois você pode ler o versículo 30 e o 31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde, inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você vê que a sabedoria de Deus está concentrada em Cristo. Cristo é esta sabedoria de Deus. Eu creio que até mesmo os anjos ficaram apreensivos diante do pecado. Pecado não é brincadeira, não. Pecado é coisa terrível, profunda. E eu creio que até os anjos ficaram apreensivos diante do pecado. Os anjos que não pecaram. Era algo que ninguém poderia resolver. Viu? O pecado era algo que ninguém poderia resolver. Era um nó que ninguém sabia desatar. E eles só podiam prescrutar, investigar, indagar como que Deus iria resolver o embaraço mais profundo do universo. O pecado, irmãos, é o embaraço mais profundo
do universo. Como que Deus vai resolver a questão do pecado sem deixar de ser justo e sem deixar de exercer a sua misericórdia? Satanás deve ter ficado achando que havia colocado Deus contra a parede. Mas Satanás não contava com a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, que Paulo está dizendo aqui, ó profundidade da sabedoria de Deus. Deus encontrou um jeito, e o jeito foi enviando o seu Filho para este mundo, para morrer numa cruz, para que nós fôssemos colocados nele e também experimentássemos a morte com ele e a ressurreição juntamente com ele. E fôssemos salvos do pecado, de nós mesmos e também de sermos lançados no lago de fogo. Ó profundidade do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. Veja bem, não é o nosso conhecimento de Deus, mas o conhecimento que Deus tem. Paulo não está falando do nosso conhecimento que temos de Deus. Aqui ele está falando do conhecimento de Deus mesmo. Ó profundidade do conhecimento de Deus. Não é o nosso conhecimento de Deus, mas o conhecimento que Deus tem. Ele conhece todas as coisas e conhece ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo. Tudo a nosso respeito, e desde antes de qualquer coisa. Então, ele sabe o que estamos fazendo e ele sabe o que ainda vamos fazer, o que ainda queremos fazer. Ele sabe. E isso deve nos encher de reverência, prudência, cautela e amor, porque Ele sabe tudo. O que estamos fazendo e o que ainda vamos fazer. Se você não está ciente disso e crendo, você vai começar a ser vítima do engano da sua mente, do mundo e de Satanás, viu? Se você não está consciente dessa soberania de Deus, desse conhecimento que Deus tem, que Ele sabe tudo, o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer com você, se você não está ciente disso, você vai ser uma vítima do engano da sua mente, que a mente é enganosa, do mundo e também de Satanás. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. O ser humano se acha tão inteligente, ele coloca satélite no espaço, uma sonda no espaço, no ar, em um astro, mas ele não pode sondar Deus. Tem gente que fica aborrecida, triste, fica circunstancial, e tem circunstâncias que são mesmo avassaladoras. E as pessoas ficam mexidas, mudadas, elas ficam circunstanciais. Por quê, irmãos? Porque pensa que os juízos de Deus são sondáveis e os seus caminhos são controlados pelo nosso conhecimento. Então, o juízo de Deus, ele não é sondado por nós. Ele não é.
Os seus caminhos não são controlados por nós. E quando diz juízo aqui, preste bem atenção, juízo aqui neste texto, aqui no versículo 33 de Romanos 11, não é juízo final. Também não é juízo de condenação, não é esse. Aqui é a maneira de Deus tratar com as pessoas. Seus caminhos, a maneira que Ele chega, que Ele age e faz, são inescrutáveis. A maneira de Deus tratar é uma maneira que nós não temos condições de controlar, de saber. É uma maneira esquisita aos nossos olhos, porque nós não sabemos traduzir isso. Então, seus caminhos, a maneira que Ele chega até nós é inescrutável. A gente não penetra. Então, ou você acha que tem algumas coisas que Deus não sabe, que está acontecendo com você, ou a gente vai crer na soberania de Deus, totalmente. Quando vamos escolher alguma coisa, um presente, né, para uma pessoa, você já fez isso. Aí você vai comprar um presente para aquela pessoa. Pode ser um aniversário ou um amigo, um presente que você vai comprar. E você fica se perguntando, será que a pessoa vai gostar? E se ele não gostar ou se ela não gostar? Será que vai dar certo ou não? Às vezes até você coloca uma condição. Às vezes é uma roupa, uma coisa assim, você fala assim, se não der certo você vai lá e troca. Mas as escolhas de Deus para mim, elas não são assim não. Quando Deus escolhe uma coisa para você, Ele não está pensando no seu gosto. Se você vai gostar, Ele está pensando no gosto dele. Deus, Ele escolhe baseado na vontade dele, no gosto dele. Mas é aí que a coisa fica boa, fica maravilhosa, porque a vontade de Deus, nós vamos estudar depois no capítulo 12, é boa e perfeita e agradável. Só a vontade de Deus é assim. Então aquilo que Deus deu para você, que Ele escolheu para você, você pode ter certeza que é a melhor, porque está baseado no gosto dele. Ele escolheu aquilo que Ele gostou para você. É assim que Deus escolhe as coisas. E quanto a mim, só me resta fazer uma coisa: adorar, agradecer e se alegrar. O pecado surgiu como o maior embaraço do universo. E quem estava olhando não via saída. Mas Deus tinha um projeto. Ele tinha uma saída. E a saída de Deus é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. A solução que Deus tinha para nós estava na prancheta dele, irmãos. Alguém já disse assim, e eu gostei disso, ele disse assim: o primeiro haja é haja cruz. Porque Deus disse, haja luz, haja, e foi havendo. Ele disse assim, o primeiro haja de Deus é haja cruz. É lógico que isso não está escrito em lugar nenhum, mas está certo, porque lá em Efésios capítulo 1 versículo 4, pode dar uma lidinha aí, Efésios 1:4. A primeira coisa que vem antes de qualquer coisa é a cruz do Calvário mesmo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa, Deus nos escolheu. Está dito aqui, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo,
Deus nos escolheu nele. Irmãos, essa palavrinha nele, aqui, está falando da cruz. Porque foi na cruz aonde nós fomos colocados. E o projeto de Deus já foi uma escolha baseada na obra da cruz. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Está vendo, irmãos? Deus já sabia que o pecado ia entrar. Porque se Deus não soubesse que ia ter pecado, se Deus não soubesse que o homem ia fazer essa bobagem, porque não foi Deus que pecou pelo homem, nem que Deus que obrigou o homem a pecar, ele fez porque quis. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, senão não tinha sentido a palavra santo. Só tem sentido a palavra santo aqui, se alguém foi salvo do pecado, irrepreensíveis diante dele em amor. Então eu acho que esse texto aqui ecoa a cruz do Calvário. Então Deus, ele tem os seus caminhos que nós não entendemos. Quando Deus tirou o povo do Egito, os irmãos conhecem a história. Ele não levou para Canaã, terra chamada de Canaã na época, para onde Deus estava levando o povo quando tirou do Egito. Ele não levou pelo caminho dos filisteus, que era uma rota que duraria 40 dias. Então, quando ele saiu do Egito, tinha um caminho que ia perto do mar Mediterrâneo, era o chamado caminho dos filisteus, está escrito lá em Êxodo. Se eles fossem por aquele caminho, como eles eram cerca de 2 milhões de pessoas, e tinha crianças e velhos, se fosse só gente nova, eles chegavam em 5 dias. Mas, como tinha bastante crianças, e muitas, milhares, então vamos colocar aqui 30 dias. 30 dias era suficiente, 40 dias era suficiente para chegar na terra de Canaã. Mas o que Deus fez, irmão? Deus fez com que eles demorassem 40 anos. Uma viagem que poderia ser feita em 40 dias, durou 40 anos lá no deserto. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria tratar com eles, Deus queria ensinar eles, Deus tinha um projeto para eles. Então a gente não entende isso. Os caminhos de Deus são diferentes. E é assim que Ele trata com a gente. É assim que acontece com a gente também. Então, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém deu a Deus primeiro, para depois receber de volta. E eu gosto dessa expressão aqui, ó. Ou quem primeiro lhe deu, para que ele venha ser restituído, que é Romanos 8:35. Irmãos, para mim, aqui está, Deus está querendo aqui introduzir o conceito de graça. Para mim aqui Deus está colocando o conceito de graça. Ou quem primeiro lhe deu para que ele venha ser restituído. Aqui está o conceito da graça. Ninguém nunca deu nada para Deus. Não pense assim que você está dando, tá? Nunca ninguém deu nada para Deus. A única coisa que nós temos para dar a Deus chama-se ações de graças. É a única coisa que nós temos para dar a Deus. Davi disse: das tuas mãos recebemos, e do que recebemos te damos. Então, do que nós recebemos, nós devolvemos para Ele. Então é Ele mesmo. Agora, nós só temos ações de graças para dar a Ele, render a Ele. Então, quando você vem aqui ofertar, eu acho bonito esse gesto dos irmãos que fazem isso, porque tem igreja que não faz mais isso, né? Tem igreja que trabalha tudo online, qualquer tipo de oferta. Aqui ainda estão usando as ofertas normais que vocês fazem, mas poderia ser outra coisa qualquer. Então, quando você vem aqui ofertar, você
não está dando nada para Deus. Você está entendendo? Você não está dando nada para Deus. Você está devolvendo um pouco do muito que Ele lhe deu. Um pouco do muito que Ele lhe deu. Que muito foi que Ele te deu? Ele te deu a vida, você ainda está respirando, te deu a saúde, Ele lhe deu a comida, Ele está te dando tudo. Então, Deus não precisa das nossas ofertas, mas você precisa ofertar sem que ninguém lhe peça para fazer isso. Deus nos ensina a viver com menos e contente. Então, tem gente que faz negócio com Deus. Ele diz assim: eu dou 100 e o Senhor me dá 1000 de volta. Eu dou 1000 e o Senhor me dá 10.000. Mas não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Eu gosto muito do Salmo 50, depois você pode meditar nesse salmo em casa, que ele trata bastante disso aqui. Esse Salmo 50, do que eu estou falando, mostra um grupo de pessoas religiosas, mas ímpias, cuja visão que tinha de Deus era a pior possível que alguém poderia ter. Eles estavam entendendo que Deus tinha necessidade daquelas coisas que eles faziam para Deus, aqueles sacrifícios, e Deus não tinha. Deus não iria acabar com aquele sacrifício, porque o próprio Deus havia instituído aquelas coisas. Eles estavam pensando assim, que Deus precisava que eles fizessem aquilo, mas aquelas coisas só estavam apontando para Cristo, irmãos. Era só um ensino didático, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ofertas, mostrando tudo para Cristo Jesus, o que ia acontecer na cruz do Calvário. Mas eles achou que Deus precisava daquilo, então virou uma religião, né? Uma religião bem mecânica mesmo, que é o que acontece nos nossos dias. Então, irmãos, o culto da igreja, que não tem igual, incomparável. Eu queria que você entendesse isso. O culto da igreja é incomparável. Incomparável. Não é rotina também, não é marcação de ponto, não é nada disso, mas é algo incomparável. Quem motiva a gente a adorar? É Deus mesmo. Eu tenho dito aqui às quartas-feiras que eu venho motivado por Deus. É Ele que me motiva. A minha adoração é motivada por Ele. Se fosse motivada por qualquer outra coisa, estava fora. Não são pessoas que me motivam. É Deus. Deus é que me motiva a adoração. Eu vou falar disso depois, mais para frente. Eu gosto tanto do culto, para encerrar aqui, do culto daqueles sábios. Aqueles sábios que vieram da Pérsia para adorar Jesus. Eles passaram 2 anos mais ou menos, entre 2 anos a 3 anos, viajando no lombo de camelo, sofrendo muitos perigos, e eles vieram só para adorar e voltar. E a adoração deles, eu estava lendo esse texto ontem, eu achei isso muito interessante. Porque quando eles chegaram na casa onde estava a criança, que eles entendiam que era Deus, que era Jesus, o menino, eles chegaram, irmãos, eles não cantaram um hino. Eu fiquei pensando assim, mas eles não cantaram? Eles não cantaram um corinho, quando a pessoa fala de corinho, um hino, não cantaram. Eles não tocaram um instrumento, não fizeram um show, não fizeram nada, não fizeram uma oração, eles não pediram nada. Quando eles chegaram, caíram de joelho, só fizeram isso, caíram de joelho, adoraram, entregou aquelas ofertas, levantaram e foram embora. Então isso significa, o culto pode ter instrumento, pode ter louvor, pode ter palavra, como a gente faz aqui, são meios para adorar. Mas adoração não é cantar, adoração não é tocar, adoração é um negócio que acontece no coração. E aquele culto deles foi assim impactante, porque impactou Jerusalém inteira, irmãos, inteira, ficaram todo mundo apavorados, entendeu? Foram perseguidos,
E foram lá até para matar o menino. Impactou todo mundo. Não foi um show. Foi gente que caiu de joelho em adoração diante dele. Então, quando nós adoramos, irmão Zé Rabelo, nós provocamos o inferno. Todo mundo. Um adorador. Então isso aqui é muito importante para nós. Nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. Amém?